Começo impactante, gente. Senão a gente... Boa tarde, turma da Farmácia Integral. Estamos aqui na nossa Biologia Molecular, nossa OC, que está na semana 7. Hoje nós falaremos de expressão de proteínas recombinantes, que é muito importante, linka tudo que a gente viu até agora e o que a gente vai ver depois. Tá certo? Então, nós temos questões aí para o nosso Senado Molecular, mas eu vou começar essa semana aqui, nós, né, fazendo um resumo do que nós veremos, tá certo? Então, por que esse resumo? Primeiro, gente, não, a intenção aqui não é ser uma coisa que demore, porque senão ficar na redundância, para quem viu. Mas, eventualmente, quem não viu ainda, não teve tempo de ver, tá certo? Para poder ter uma ideia, né, já começar a ativar dentro daquela perspectiva que eu falei para vocês, da trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem é de vocês, tá certo? Eu não assisti os vídeos nada para chegar aqui na aula, tá certo? Poxa, mas de repente esse resumo de hoje me ajudou, tá certo? Ou então eu vou para a discussão lá do meu grupo, né? Não estou no Senado, mas estou acompanhando, tá? Depois, eu vou ver depois, vou ter tempo de ver depois. Então, essa construção, ela pode ser feita de diferentes maneiras, e aí vocês vão fazendo isso dentro da organização dos estudos de vocês. E qualquer dúvida, não está conseguindo se organizar bem, venha falar com a gente, né, Sofia, que a gente conversa. Tá? Então, eu vou voltar a compartilhar. Vocês tiverem dúvida, coloquem no chat, abre o microfone e pergunta. Tá? Se sintam destemidos aí. A Sofia está aqui para responder qualquer dúvida também. Sempre agradecendo a Sofia, toda a monitoria, mas agradecimento especial para a Sofia, que é a nossa monitora bolsista, que está aí sempre super disponível, né, para ajudar a mim e vocês. Pessoal, então vamos lá. Olha, isso aqui é um resumo de tudo que a gente viu até agora, o que nós veremos aí para frente. Eu acho isso interessante para a gente não perder o pé. E, de repente, até para a trilha de aprendizagem de vocês, tá certo? Vocês podem falar, poxa, nessa semana aqui está faltando coisa para eu ver, e vocês podem voltar e ver, tá certo? Então, olha lá, na semana 1, apresentação do OC, vimos o que é biomol. Na semana 2, entramos lá, ó. Então, purificamos o DNA, como que a gente faz, né? Extração dentro do contexto, né? O DNA, como molécula da hereditariedade que a gente viu, a estrutura do DNA. Então, eu extraio o DNA, eu analiso aquele DNA, ou eventualmente o RNA, por eletroforese, tá certo? E vários artigos dos seminários começam com coleta de material e extração de ácidos nucleicos. Tá? Depois, na semana 3, nós vimos PCR com o professor Marcelo Valim, uma técnica fundamental e muito útil na biomol, que faz interface com várias ciências e aplicações. Na semana 4, nós começamos a ver como que a gente pode manipular, criando DNA recombinante, tá certo? A partir de um projeto que a gente vai fazer, então, de uma maneira racional, utilizando as ferramentas de biologia molecular, tá certo? Para poder, então, melhorar as condições de vida da humanidade e do planeta, tá? A gente tem que colocar, eu pelo menos coloco isso, tá? Não, jamais faria nada que fosse piorar, tá? Então, a gente tem que buscar evoluir a ciência para aumentar esse arsenal de ferramentas que a gente tem, tá? Para diversas finalidades. Clonagem, vetores, transformação, seleção de clones, seleção branca e azul, tá? Então, vamos correlacionando isso, que são as habilidades que a gente espera que vocês adquiram. Na semana 5, tivemos o ateliê de clonagem, tá certo? Então, foi essa atividade que a gente fez aqui, prática, né? Aqui à distância, mas estávamos juntos. Quem não fez, está lá, pode fazer a qualquer momento. Então, foi manipular mesmo o DNA naquele modelo de papel, né? Para a gente poder, então, tornar essa manipulação e o DNA menos abstrato, né? De ficar tudo imaginando na cabeça, a gente pode mexer, manipular, saber, olha, eu preciso de promotor, sequência codificadora da proteína, terminador, isso, na verdade, a gente pode entender como biotijolos que eu posso modificar segundo o meu projeto. Tá? Na aula passada, nós vimos sondas, tá certo? Então, sondas a gente já tinha começado a ver lá em PCR com o professor Marcelo Valim, tá certo? Quando a gente fala da sonda Pacman. As sondas, então, são, na verdade, nessas moléculas que elas servem como uma espécie de míssil mesmo, para reconhecer uma sequência específica, um alvo, tá certo? E pode ser, então, um ácido nucleico marcado,
pode ser um anticorpo, se eu estou trabalhando com proteínas, né? E aí nós vimos que a gente pode usar sonda para estudar DNA, no caso do Sauder, né? Faz o gel, transfere para a membrana, hibridiza com a sonda. Northern, quando eu tenho gel de RNA, tem que ser desnaturante, tal. Wester, quando nós estamos trabalhando com proteínas, tá? Então a sonda aqui no caso, um anticorpo. E clonagem, a gente já tinha visto aqui na semana 4, nós vamos falar de subclonagem, né? Como que você transfere uma informação de um vetor, você consegue trabalhar, por exemplo, em bactéria para fazer tudo mais fácil, a clonagem, a checagem, o sequenciamento para ver que está tudo ok, e depois você vai subclonar, vai mudar aquela informação que você quer, né? Que é o promotor, a codificadora e o terminador, né? Se é esse o seu projeto, para um vetor que vai ser adaptado para você fazer uma outra coisa mais, num sistema mais complexo, que seja uma terapia gênica, ou pode ser um organismo transgênico, ou, eventualmente, a produção de um biofármaco, né? E hoje, na semana 7, né, nós vemos, então, a expressão de proteína recombinante, a purificação, né? E aqui, depois nós vamos ver a expressão gênica, na aula da semana que vem, aí tem um recesso, e na volta a gente vê sequenciamento de DNA. Vídeo seminário, já falei aqui, né? O drive não é mais 14 de janeiro, tá, pessoal? É 21, a gente já sabe. Então, rapidamente, expressão de proteínas recombinantes, né? A gente tem um gene que codifica essa proteína de interesse. Nosso interesse então, clonar esse gene, tá, no vetor, produzir a proteína em grande quantidade e purificá-la, tá certo? No caso de um biofármaco, por exemplo, são moléculas com ação farmacológica que são muito complexas, que a gente não faz no laboratório com reações químicas, como a gente faria um ácido acetil salicílico, uma aspirina, tá certo? Então, nós temos que utilizar um organismo vivo como biofábrica para que ele, sim, consiga traduzir aquela proteína de interesse, tá certo? De uma maneira correta e funcional. Então, por isso que chama biofármaco, né? A estrutura do gene nós já vimos e vamos ver sempre aqui para rememorar, quando vocês forem olhar, né? Promotor, região codificadora, terminador. E o objetivo aqui também, pessoal, é que vocês guardem essas aulas, sabe? Eu vou fazer uma entrevista de estágio. Mas tem clonagem, vai ter clonagem, vai ter não sei o que, volta lá na aula rapidinho, vocês vão lembrar. Né? Aqui o dogma central da biologia molecular, tudo isso aqui é feito para vocês olharem e lembrar. Não lembrou? Tem dúvida? Manda para a gente, discute com a gente. Então, para que servem essas proteínas recombinantes? Né? Que a gente vai, então, fazer as construções para poder expressar várias utilidades, pessoal. Olha aqui, saúde, biologia, bioquímica, na farmácia já está implícito aqui na saúde, né? Se a gente pensar nas proteínas recombinantes com função de biofármaco, mas não só isso, pessoal. Se a gente está falando de análises clínicas, muitas enzimas utilizadas em testes, né, em reações envolvendo análise clínica, são de origem recombinante, tá certo? São produzidas a partir de outros organismos, né? Lá fez uma clonagem, expressou no organismo em grande quantidade, purificou aquela enzima e ela vai fazer parte de um kit para detectar, sei lá, por exemplo, níveis de colesterol, sabe, exames clínicos correntes aí. Então, olha que interessante. Tá? Aplicações, terapia gênica, vamos ter essa última aula do curso, melhoramento animal e vegetal, a gente vai falar um pouco isso na aula de OGM, criação de modelos animais, isso aqui é muito interessante, tá certo? A gente pode gerar organismos transgênicos que simulam, né? Lógico, você vai fazer eles transgênicos com genes humanos para que eles simulem doenças humanas que não seria possível estudar em humanos. Tá? Deixa eu só um segundinho aqui, eu vou silenciar o meu celular, porque eu esqueci. Então, eu coloco ele sempre... Gente, isso é diquinha, tá, do professor. A não ser que você tenha que ficar ligado aqui, mas como está tudo tranquilo a princípio, eu ponho no modo avião, que aí ele não faz barulho. O celular é uma coisa que faz um barulho, ele tem um poder atrativo impressionante sobre a gente. Então, alguns exemplos, olha lá, tá? Moléculas de ação na saúde, né? Os hormônios, pode ser de crescimento, pode ser insulina, anticoagulantes, muito utilizados, gente. Você imaginar em urgência de hospitais,
tá certo? A pessoa está lá infartando ou está com AVC, enfim, são moléculas muito importantes, tá certo? Que a gente tem que saber por quê. Porque, primeiro, faz parte do métier farmacêutico, por exemplo, faz parte das nossas vidas, e porque a gente tem que pensar, sim, em desenvolver essas linhas de produções no Brasil. Não é só pensar que vai vir tudo importado e a gente não precisa. Vocês estão aí estudando um monte de biologia molecular, mas vocês vão trabalhar numa indústria só para ficar invasando o que vem de fora. Tá? Acho que a crise da Covid mostrou a necessidade da gente resgatar a indústria farmacêutica brasileira, tá certo? Inclusive na geração de insumos para a gente produzir os fármacos mais variados, tá? Então, eu sempre vou falar isso, por quê? Porque tem que ficar na cabeça, sabe? O futuro tá para vocês, né? Eu estou passando o bastão para vocês. Então, olha lá, anticorpos monoclonais super utilizados em várias coisas, em diagnóstico, tá certo? Em terapias, as várias etapas para a produção da proteína recombinante, tá? Tudo isso que a gente já viu, olha lá, isolar o DNA, escolher o vetor apropriado, tá? Então, quando vocês abrirem a aula, isso aqui é só um resumo, vai correlacionando com tudo isso que a gente já viu nas aulas, vai fazendo essa integração. E detalhe, quem puder aí, já abre o PDF desta semana para poder acompanhar junto com o Senado Molecular, tá certo? Porque as questões vão surgindo na ordem dos slides, então sempre ajuda quando a gente está fazendo uma explicação oral aqui, depende de você, do lado ali, você já olha a figura, já fica claro para você, ou não estava claro e fica. Tá? Então, aqui a gente já viu todo esse processo da clonagem, né? Olha aqui, isolei o DNA, clonei no vetor, transformei, selecionei, estou produzindo minha produção recombinante, minha proteína recombinante. Nesse caso aqui, é em bactéria, tá certo? Mas eu posso produzir também em outro tipo de célula. Por quê? Porque existem proteínas que a sua atividade depende de modificações pós-traducionais, ou seja, a proteína sai sintetizada do ribossomo, tá certo? E adquire lá a sua conformação 3D ativa, só que ela não está ativa ainda, porque a atividade dela vai depender de grupos acessórios que são ligados nessa proteína, tá certo? Grupos muitas vezes não proteicos, como um açúcar, tá certo? Como uma glicosilação, tá? E as bactérias, por exemplo, não têm esse mecanismo. Então, quando eu quero produzir uma proteína recombinante, por exemplo, com ação de biofármaco, e ela depende de uma modificação pós-traducional, aí eu vou ter que escolher uma célula hospedeira que tem aquele mecanismo, tá? Que pode ser, por exemplo, uma levedura, que é um eucarioto inferior, tá? Ou, eventualmente, eu vou ter que trabalhar com uma célula superior, por exemplo, uma célula de mamífero, tá? Uma célula bastante utilizada é célula de ovário de hamster. Tá? Por quê? Porque ela faz as modificações pós-traducionais, tá? Que eventualmente são necessárias. Aqui, como separar a proteína, né? Então, isso aqui, ó, não induzir peso molecular, acho que tem isso que a gente fala no Senado, eu não vou queimar etapas, e como que a gente purifica. Vamos imaginar que é um biofármaco, eu quero um injetável para paciente humano, tá certo? Se eu chegar aqui, olha, induzir lá o promotor, produzir em grande quantidade, eu injeto isso aqui, o paciente pode ter um choque anafilático e morrer com essa quantidade de proteínas bacterianas que vai ser injetado junto. Então, tem que purificar. Uma das estratégias é a de proteínas de fusão, tá? Onde eu faço uma fusão no DNA, na verdade, com a ORF que eu desejo expressar do meu biofármaco, junto com uma ORF ou um aminoácidos que codificam esse tag, essa etiqueta, tá certo? Que vai ter uma interação específica com a coluna de afinidade. Então, interação específica, coluna de afinidade. Aí a gente vai falando disso. Olha lá, o nosso vetor aqui que a gente trabalhou lá na nossa aula de clonagem, né, da ateliê de clonagem. Nesse caso aqui, olha, está fundido o gene do GST, glutationase transferase, que é essa enzima, tá certo? Na construção de DNA, eu já coloco aqui o gene do GST, o gene de interesse, e entre os dois, gente, já tem o sítio de clivagem de uma protease específica para a última etapa, onde eu quero me livrar do tag, para eu poder ter o injetável. O vetor que a gente compra já tem isso. Olha lá, o sítio múltiplo de clonagem aqui, tá certo? Eu vou clonar, eu tenho aqui o sítio
da protease e o TAG. Vou indo mais rápido, porque isso tudo está falado lá na aula, tá? A gente vai ver isso. Então, aqui é o processo da transcrição, né? A transcrição, no caso da bactéria, é concomitante com a tradução, né? Aqui o Bob é o ribossomo. Depois eu tenho aqui tudo explicadinho, né? A proteína de fusão. E aqui, aqui eu tenho esse vídeo para mostrar a transcrição. Olha lá, o promotor reconhecendo a RNA polimerase, os ribonucleotídeos, vai saindo o RNA mensageiro, como é bactéria, já vai estar ali perto do ribossomo, e vai saindo, então, o RNA mensageiro e a proteína, né, traduzida ali em paralelo. O RNA mensageiro é degradado, e você fica com a proteína de fusão. E entre o TAG e a proteína de interesse, tem esse sítio da protease, tá certo? Então, enfim, isso a gente fala lá depois, mas isso aqui eu queria que vocês vissem o filminho, tá? Porque depois eu vou ter que usar a coluna de cromatografia de peneira molecular, são duas que eu uso, a de afinidade e a de peneira molecular. E só para falar para vocês que isso aqui eu fiz na minha casa, um dia que eu não queria ficar só no vídeo, sabe? Olha esse vídeo no YouTube. Às vezes, sabe, uma coisa que você faz, que você está pensando, né? Então eu fiz aqui, ó, todas as escalas, tá? Então aqui são os beads da coluna que eu montei aqui com, com as minhas panelas, tampa das minhas panelas com alumínio, né? E aí vamos ver de mais de longe. Então tá aqui os mesmos beads, que são os aparadores de copo aqui da minha casa, tá certo? E mostrando a ligação específica, tá? Que tem ali, então, para poder fazer essa separação na cromatografia de afinidade, tá certo? Então, na cromatografia de afinidade fica presa só a proteína de fusão, olha lá, lise todo o conteúdo celular, vai passar pela coluna, injeto na coluna, tá certo? Aí eu tenho reconhecimento específico, no caso ali o TAG, a glutationa S-transferase, o que está imobilizado na coluna é a glutationa, que é o substrato da enzima, tá certo? Então fica preso, olha, minha proteína de interesse ali, o biofármaco, ele está preso ali, tudo que eu não queria foi lavado da coluna. Tá? Agora eu quero tirar isso, é uma ligação eletrostática. Então eu coloco, pelo equilíbrio estequiométrico, eu coloco excesso do ligante e ele vai deslocar a proteína de fusão e eu vou ter, então, uma fração da minha coluna onde eu vou ter a minha proteína de fusão purificada. Mas, como a gente viu, não posso injetar a proteína de fusão. Por quê? Porque se eu injetar o TAG, que ele é uma coisa estranha para o organismo, pode acontecer o choque anafilático no paciente, né? O injetável. Então, depois que você purifica a proteína de fusão, você trata com a protease específica, tá certo? Você compra isso, e aí você vai ter o TAG, a proteína recombinante, lá, ok? Aqui a expressão. E a última etapa de purificação é essa geofiltração ou peneira molecular, tá certo? Aonde a matriz aqui da resina, ela é porosa, tá certo? Então é como se fosse umas bolinhas cheias de canalículos dentro, porque ela é porosa, como se fosse uma pedra pome, tá certo? Então as moléculas maiores, elas não passam por aqueles canalículos, elas passam por fora ali e elas eluem primeiro, tá? Aqui, ó, a molécula maior, a minha proteína de interesse, purificada. E só depois é que vai eluir o TAG que não me interessa. Então, com isso, olha, eu fico com a fração da proteína recombinante purificada, pronto para eu invasar, fazer os testes e passar, entregar para os compradores. E aqui a figura no gel, né, que a gente vê aqui, ó, não induzido, induzido, purificado a proteína de fusão, tratei com a protease, está aqui, ó, proteína recombinante GST, faço a coluna de peneira molecular. Tá? Então, aqui acabou. Vamos começar o nosso Senado. Espero que não tenha sido muito chato para vocês de ver esse resumo. Coloca aqui para mim, gente, vocês, na boa, tá? Que é pontual mesmo. Ó, redundante, útil, tá? Tipo assim, eu acabei de ver isso lá, tal, gastando tempo à toa aqui. Né? Então, stop motion. Gente, stop motion é muito legal. Vocês podem tentar fazer os seminários por stop motion. Tá? Então, eu quis fazer este resuminho, né? Eu acho que eu não gastei tanto tempo assim, para a gente poder entrar no nosso Senado.
Então, agora vamos entrar, porque a gente vai discutindo isso tudo nas nossas perguntas. Sofia, deixa eu parar, deixa eu ver aqui se não estou mais compartilhando. Isso dá para dar uma relembrada. E agora vamos reforçar nas nossas perguntas. Obrigado, pessoal. Tá, completa, né? Vamos começar. Sofia, deixa eu pôr meus óculos. Vamos lá. Agora a gente tem, na verdade, você vai me falar, Sofia, o nome dos senadores, das senadoras, porque a gente tem 13 grupos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a gente vai de 1 a 13, até a questão 13, é as questões que faltaram, eu sorteei. Então, quem que nós temos para o grupo 1, representante? Mariana. Senadora Mariana, e grupo 1, boa tarde, tudo bem com vocês? A senadora Mariana vai falar pelo chat, é isso, Sofia? Isso mesmo. Então, vamos lá, eu vou ler o enunciado. Questão 1. Antes de iniciar a expressão da proteína recombinante, por exemplo, a insulina humana, a partir do gene da insulina humana clonado em um vetor plasmidial expresso em bactéria E. coli, a construção de DNA sob controle de um promotor reconhecível na bactéria hospedeira deve ser checada por mapa de restrição e sequenciamento de DNA, garantindo que a expressão será correta para gerar um medicamento biológico, um biofármaco, injetável em humanos, após aprovação em todas as etapas de controle de qualidade. Isso seria verdadeiro ou falso, senadora? Posso ler? Pode, por favor. Meu grupo colocou que é verdadeiro porque é possível gerar um biofármaco injetável a partir da insulina humana. Porém, antes de iniciar o processo, é necessário checar por mapa de restrição e sequenciamento de DNA, porque as polimerases também podem errar e a alta precisão da replicação do DNA é importante para que as células preservem a identidade genética e evitem o acúmulo de mutações. Perfeito. Aí, deixa eu só falar uma coisa que me ocorreu hoje, eu estava vendo aqui, só para a gente... pode falar então, pode falar. Respondendo à pergunta do Senado. Elas podem colocar bases erradas quando replicam o DNA in vitro apenas. Segundo estudos, existe uma taxa de erro. Quando expresso por pares de bases, a taxa pode ser de 5 vezes 10 elevado a 10 negativos por bactéria ou 5 vezes 10 elevado a menos 11 em mamíferos. Não podemos dizer em vivo, pois o PCR é uma técnica in vitro, em um tubo de ensaio, ao invés de um organismo. Acho que foi isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem uma figura que eu estou tentando achar, mas eu vou procurar de novo, que eu não achei agora para a gente compartilhar aqui. Enquanto eu procuro, eu queria fazer a seguinte fala para vocês, que eu estava aqui lembrando, né, porque eu já achei aqui, eu já vou compartilhar, né, falando, né, eu posso fazer a construção para poder fazer a proteína recombinante, que pode ser um biofármaco, eu posso expressar no organismo para poder fazer uma terapia gênica, ou gerar um organismo transgênico. Mas uma coisa também que me ocorreu, que é super de atualidade, que envolve clonagem, é vacina, tá certo? E vacina de DNA, gente, era uma coisa que até um tempo atrás, eu imagino, estou dando aula de biomol aqui há um tempo, era uma vontade, sabe? Uma perspectiva, não existia. Sabe, existia muitos estudos, mas ainda não estava naquele ponto de ter a segurança para você lançar um produto, enfim. Quando chegou a pandemia, tudo começou a se acelerar. Né? Um exemplo foi a vacina de RNA mensageiro, que era uma coisa que não tinha, né, que já vinha sendo pesquisada e que foi colocada aí para poder gerar essa solução, né, que muito eficaz aí para combater a Covid. E um outro processo, e aí eu vou pedir para que vocês me ajudem aqui, porque agora eu já desliguei o,
a internet aqui do meu celular, mas, se eu não me engano, é a vacina da AstraZeneca, que corresponde ao gene spike clonado num vetor adenoviral. Alguém consegue me confirmar esta informação? Ah, peraí, eu tenho outro celular aqui. Vamos procurar aí, pessoal. Eu até abri aqui o coisa, porque o assunto é tão quente que vale a pena a gente guardar isso. Eu vou colocar aqui, ó, AstraZeneca, vou colocar AstraZeneca mais... Agora que se eu pegar aqui, AstraZeneca... Professor, eu achei aqui Oi. que a AstraZeneca ela é uma vacina de vetor de adenovírus. Isso, exatamente. E no caso do adenovírus, também, se eu não estou enganado, ele é utilizado nesse caso porque ele não infecta humanos. Esse adenovírus utilizado na vacina da AstraZeneca, ele não, eu não lembro agora se é símio, eu acho que pode ser, tá certo? Mas isso aqui, pessoal, vocês levem também, olha, são adenovírus, são inativados, perde sua capacidade de multiplicar no organismo, mas tem uma questão também de hospedeiro. Eu acho que eles são de. Acho que chimpanzé, eu não me lembro. Acho que é um negócio assim. É exatamente isso que eu li aqui, Rafael, e eu estava na dúvida, fiquei na dúvida, mas será que é mesmo, tal, né? Porque chimpanzé humano é tão próximo, mas você vê, não é próximo o suficiente para que ele possa atravessar a barreira, mas é isso mesmo. É um vetor que ele é reconhecido por chimpanzé, né, por cima, mas não é por seres humanos. Então, aí que ele se torna um bom vetor, é um critério de escolha de vetor, né? Obrigado, viu, Rafael? Então, olha que interessante. Aí tem... Opa, não, pode falar, professor. Não, é porque acho que aquela vacina que o Butantan está produzindo, a Butanvac, também é dessa plataforma. Só que acho que é um vírus de galináceos, eu acho. Que eles estavam. tá. É a mesma plataforma, mas não é adenovírus. Acho que é de um vírus de galináceos, alguma coisa assim. A gente pode olhar isso. E realmente é porque eles produzem em ovos. Em ovos, sim, Né? Em ovos, que dá um grande poder de você fazer em escala, né? É o meio de cultura, né, que eles fazem. Exatamente. Então, olha que interessante, né, gente? A gente vai correlacionando isso, né? A Belmol, a clonagem com isso. E vocês vão ver mais coisas no curso de vocês, e aí vocês vão completando esses raciocínios. Obrigado, viu, senadora Mariana? Ficou muito bom. Eu só vou mostrar para vocês aqui a figura que tem, rapidinho, tá? A figura do PDF, para quem está com ele aí, vai poder olhar. Que é importante essa questão da TAC poder errar. Ela erra, gente. Todo mundo erra nessa vida. As TACs também. Tá? Só que tem uma diferença. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Entrou, Sofia, a figura da clonagem, construção do vetor? Sim. Ó, então essa figura aqui, gente, está lá no PDF, né? Então ele mostra primeiro aquilo que a gente viu, uma clonagem que envolve aqui o plasmídio e a amplificação, né, do DNA em bactéria, e aqui por PCR, tá certo? Então, olha o que ele fala que interessante, né? Estudos de mutações espontâneas, né, mostram o quê, gente? Quando é expresso aqui, né, numa célula viva, uma polimerase, tá certo? Que está ali trabalhando dentro da célula, olha a taxa de erro dela. Em bactéria, é 1 a cada 5 vezes 10 a 10 nucleotídeos adicionados, tá? E no caso de sistemas de mamíferos, ainda ela é mais fiel. Então, aí a gente está falando, gente, o conceito é fidelidade, do inglês fidelity, tá? Ou seja, que é a capacidade dela errar menos possível, a taxa de fidelidade dela pode ser alta se ela erra pouco ou baixa se ela erra mais. Então, aqui, altíssima fidelidade dentro da bactéria, dentro dos sistemas células de mamífero, mais ainda, tá certo? Por que isso? Porque o DNA é o patrimônio genético, tá certo? Uma mutação ali no DNA pode inviabilizar todo aquele ramo daquele organismo, né? Se
a mutação acontece, não é corrigida dentro de um gene essencial, tá certo? E o organismo eventualmente ainda não gerou descendência, aquilo vai ser um corte na evolução. Tá? Então a gente sempre tem que expandir para isso, né? Então, olha lá, quando a gente está trabalhando com as enzimas in vitro, aquelas que a gente compra no mercado, olha lá, a TAC polimerase, ela erra de 1 a 20 vezes 10 a quinta, tá certo? Então, a fidelidade relativa aqui que ele está usando é de uma vez, tá certo? Agora, essa Acuprime TAC HF do inglês, lá no catálogo, é High Fidelity, tá certo? Olha lá, a fidelidade dela é 9 vezes maior do que a TAC, essa TAC normal, tá certo? Ou seja, ela erra muito menos, ela erra 9 vezes menos. Então aí, pessoal, vocês vão imaginar o quê? Que eu tenho TACs e TACs, tá certo? Se eu vou fazer uma amplificação por PCR, para fazer uma análise, ver se amplificou, se tem, se não tem, quantificar uma coisa, eventualmente eu posso utilizar uma TAC, lógico, vocês imaginam que tem uma diferença de preço aí, né? Quanto mais high fidelity, mais caro, tá certo? Agora, se eu vou fazer uma amplificação do fragmento de DNA, que eu vou fazer uma clonagem e que aquilo vai ser utilizado para fazer a expressão de uma proteína recombinante, que é um biofármaco, ou eu gerar um organismo transgênico, tá certo? O meu interesse é utilizar uma TAC o mais fiel possível, para que a probabilidade dela errar seja a menor possível. Então, eu vou trabalhar com uma TAC High Fidelity, tá certo? Então, tem aqui, olha, que tem aqui, ó, de 4 vezes a 50, tá certo? Então, você tem essas enzimas que a gente pode comprar com mais fidelidade. Ah, mas por que dentro da célula erra pouco? Porque dentro da célula, gente, os mecanismos para poder evitar mutação são vários. Nesse caso aqui, a TAC polimerase, ela mesmo tem atividade de correção, né? Tem aquela atividade, ela está lá, tem aqui um T. Se ela colocar um C aqui, ela está passando, ela põe um C, embaixo é um T. A hora que ela vai adicionar o próximo nucleotídeo, a estrutura dela sente que não deu match o nucleotídeo que ela pôs ali, tá certo? Porque não teve o pareamento. Então, o que ela faz? Ela usa a sua atividade, ó, de 5 linhas para 3 linhas ela vai. Ela usa a sua atividade de 3 linhas exonuclease para ela dar um passo atrás. Ela remove aquele nucleotídeo que estava errado, tá certo? Coloca o certo e continua. Então, ela tem um mecanismo de correção, tá certo? E no caso dentro da célula, existem outros. Então, se ficou dúvida, vocês me falam. Isso é um conceito importante. Tá certo? E aquela coisa, você vai olhar lá, você está na entrevista de estágio, de emprego, o cara falou da PCR, né? Ah, tá, vocês usam uma high fidelity, né? Sabe aquela frase assim, matadora, mas você não faz a cara do metido, né? Você vai na boa. Ah, sim, uma high fidelity. Bom, vocês vão aprendendo esses truques com o professor, tá bom? Então, vamos voltar para a nossa questão. Obrigado, viu? Senadora Mariana, completamos aqui. Vamos para a questão 2. Quem seria representando o grupo 2, por favor? Boa tarde. Opa. Boa tarde, professor. O senhor me escuta? Quem? Boa Desculpa? tarde, professor. O senhor me escuta, professor? Ah, o Victor. Escuto, sim. Não, Victor, okay. Porque às vezes cobre a tela do Meet aqui, eu não vejo. Mas agora eu vi. Senador, a você e ao grupo 2, nosso boa tarde aqui da Pedrol, né, Sofia? E, gente, isso aqui é igual programa de televisão, vocês já viram, né? Aquele da tarde, sabe? Que não pode perder audiência. Então, se começar a dormir, aí você fala que começa a fazer umas danças aqui. Vamos lá, senador. Questão 2. Após o reconhecimento do promotor pela RNA polimerase e os fatores de transcrição corretos, a transcrição do gene é ativada, gerando o RNA mensageiro, mRNA em inglês, que é composto unicamente da região codificadora, que será traduzido no ribossomo, dando origem à proteína recombinante expressa. O nosso grupo discutiu e a gente chegou à conclusão de que essa alternativa é falsa, porque, embora de fato a transcrição do gene seja ativada após o reconhecimento dos fatores, de certos fatores pela RNA polimerase, essa alternativa ela fala também que
o RNA mensageiro formado pela expressão da proteína é composto somente pela região codificadora, o que no caso não é uma alternativa, não é uma sentença correta, porque dentro desse RNA mensageiro existe também uma região 3' não codificada e uma região 5' não codificada, essa contendo o chamado a chamada sequência de Shine-Dalgarno, que justamente sinaliza para o ribossomo que essa é a sequência de RNA mensageiro que deve ser codificada a partir de uma determinada metionina da sequência. Perfeito, senador. Perfeito. Então, ali, né, o produto da transcrição do gene é o RNA mensageiro, coloquei mRNA, por quê? Porque é o que você vai ver no paper, né, messenger RNA, né, mas para a gente é RNA mensageiro, e RNA mensageiro já só falta entrar na novela agora, porque ele ficou famoso. Isso é bom, gente, porque isso sempre permite a gente estabelecer um diálogo com qualquer pessoa que tem uma educação formal ou não, que está vendo na televisão, tá certo? Partindo daquela, você ouviu falar do RNA mensageiro? Ah, mas eu vi, mas não sei o que é. O mensageiro é a receita do bolo, o DNA é um livro de receita, e vai lá, você copia uma receita, né, que é o RNA mensageiro, e aí vai ser produzido essa receita no ribossomo, vai dar origem a uma proteína. Aí você vai trabalhando, mas é sempre bom ter essa fonte de diálogo, né? E, realmente, na figura 2 do PDF dessa semana, da semana 7, tem lá uma figura a única que eu consegui fazer bonita escrevendo, que o professor é péssimo de desenhar, escrever na lousa, tá certo? E lá eu mostro exatamente a região como se fosse assim, um genoma, né? Essas regiões gênicas, intergênicas, e o RNA mensageiro, que ele tem sim no meio ali a região codificadora, mas a 5' e a 3', 5', 3', vamos pensar 5' aqui, 3', tem uma regiãozinha que é não codificadora, tá? Que está relacionada a, por exemplo, a estabilidade desse RNA mensageiro. Lembrando que na célula eucariota, ele é produzido no núcleo, tá certo? Vai ser exportado para o citoplasma, tá? E para ele poder passar pela membrana do núcleo, ele tem que ter um dress code ali, o dress code da NITE. No caso dele ali, o que é? Tem que estar com o CAP na extremidade 5' e a cauda poliar na extremidade 3', RNA mensageiro. Né? Então, por isso que tem essas regiões não codificadas, não codificam aminoácidos, mas são importantes. E como o senador Victor pontuou muito bem, na região 5' não traduzida, tem essa sequencinha chamada Shine-Dalgarno, que avisa lá no citoplasma ribossomo, falando, olha, eu estou aqui, a próxima metionina que você encontrar é o começo da proteína que está sendo expressa, a mensagem veio lá do DNA. Ok, reconhecido, é traduzido. Tudo bem, pessoal? Obrigado, viu, senador? Imagina. Quem temos do grupo 3? É o Miguel. Ai, meu Deus. Olha o mega spoiler que a gente deu, Victor. O professor esquece. Mas vamos lá. Senador Miguel. Olha lá. A sequência... Olá. Ah, mas espera aí. Vamos consolidar aqui. Você e o grupo 3, boa tarde. A sequência Shine-Dalgarno, presente... Tem um D a mais aqui. Presente no promotor do gene, permite o reconhecimento do RNA mensageiro pelo ribossomo para a tradução da proteína codificada. O nosso grupo determinou essa questão como verdadeira, que a sequência Shine-Dalgarno ela está presente no DNA mensageiro antecedendo os códons de iniciação. Ela tem como propósito auxiliar as ligações ribossomos com seus códons de iniciação para os seus respectivos genes. Então, agora eu vou... Gente, não é porque eu fiz que eu tenho o maior orgulho da minha figura, mas eu vou ter que compartilhar ela aqui para a gente fazer a discussão, tá bom? Entrou aqui, Sofia, a figura da estrutura básica do gene? Tá, sim. Tá. Então, por favor, senador Miguel, você
por gentileza, lê o enunciado para a gente, eu vou fazer, eu estou apontando aqui com essa setinha. Vamos lá. A sequência Charne-Dalgarno, presente no promotor do gene, permite o reconhecimento do RNA mensageiro, mRNA, pelo ribossomo, para a tradução da proteína Pode parar um codificada. pouquinho. Então, vamos analisar. A sequência Charne-Dalgarno está presente na região promotora? Outra pergunta associada. A região promotora está presente no RNA mensageiro? Acredito que não. Não, né? Exatamente, senador. E porque a figura, muitas vezes, a gente olha, falta essa discussão que a gente tem aqui. Então, olha lá, pessoal, a região promotora, tá? Ela regula a expressão do gene, a gente vai ver mais isso na próxima aula, em cis, porque ela está do lado aqui da região, enfim, do gene, né? Ela não estará contida, né, a sequência no RNA mensageiro. Por quê? Porque ela vem antes da 5' tá certo? Então, na sequência promotora, liga-se a RNA polimerase e os fatores de transcrição que vão adicionar aqui. Então, olha ali, o início da transcrição. O primeiro ribonucleotídeo aqui corresponde ao início da transcrição, ou seja, o início do RNA mensageiro, de 5' para 3'. Né? Então, essa é não digo que é uma pegadinha, mas é um detalhe importante, que não é para decorar, mas é um detalhe importante, que é aqui, olha, o promotor, ele nunca vai estar a sequência do promotora dentro do RNA mensageiro, ela está aqui a 5'. Tanto que quando a gente fala de genoma, que a gente vai fazer projeto genoma ou transcriptoma, se eu quero estudar promotores de genes, tá certo? Eu tenho que estudar bibliotecas de DNA genômico. Não adianta eu estudar a biblioteca, muito embora promotor esteja intimamente, ele é intrínseco à regulação da expressão de genes, que é a partir dele que acontece a síntese do RNA mensageiro, eu nunca vou ter uma sequência promotora numa biblioteca de cDNA, por exemplo, porque os cDNAs correspondem à transcrição reversa a partir do RNA mensageiro, e lá não tem sequência promotora. Então, por favor, senador, vamos ler de novo, e aí a gente vai refazer, conferir aí se é verdadeiro ou falso. Beleza. A sequência Charne-Dalgarno presente do promotor do gene permite o reconhecimento do RNA mensageiro, mRNA, pelo ribossomo, para a tradução da proteína codificada. Então, ficaria verdadeiro ou falso? Ficaria falso, porque não permite o reconhecimento do RNA mensageiro, já que este vem antes. Isso. Não existe sequência promotora no RNA mensageiro. Né? Ele está a 5' do mensageiro. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Isso não é um mero detalhe, tá? É uma questão estrutural ali da gente entender isso. E também não envolve decoreba, é questão de olhar. Você olhou a figura, você fala, beleza. Né? Então, uma coisa importante também é vocês não ficar naquela assim, peraí, não sei. Sabe aquele não sei? Você fica assim, não sei. Pô, a gente não é computador, né? Que você liga e ele está lá. Você, peraí, vou refrescar minha memória. Vou dar um Google ali, papum. Matou a charada. Tá certo? Então, hoje em dia, o que a gente precisa não é de ficar tirando a enciclopédia dentro da cabeça da gente, mas é saber procurar e fazer essas ligações associadas, né, a questões práticas, a resolução de problemas. Muito obrigado, senador. Se ficou dúvida, pergunte para a gente aí. Eu quem agradeço. Oi? Eu quem agradeço. Agradecemos todos. Grupo 4, quem temos representando, Sofia? Camila. Oi, professor, Camila, boa tarde. Boa tarde, você e todo o grupo. Senadora, as proteínas recombinantes, embora com muito potencial, até hoje só atendem à pesquisa básica, com potencial de aplicação em saúde humana ainda não desenvolvido. Verdadeiro ou falso? Meu grupo colocou que essa alternativa é falsa, porque as proteínas recombinantes possuem, sim, aplicações humanas já desenvolvidas, como, por exemplo, a terapia gênica, que o tratamento consiste na correção de genes alterados ou mutados para tratar de doenças genéticas. E falando mais da terapia gênica em si, ela ainda não é amplamente utilizada porque não é considerado um tratamento de 100% de sucesso.
mesmo que ela tenha ensaios clínicos desde os anos 90, mas eles não foram todos que apresentaram eficácia ou benefício pós-tratamento. E um dos maiores limitadores que esse tipo de tratamento apresenta são os vetores, que por mais que eles sejam os mais estudados pela capacidade de invadir a célula e depositar o material genético, a presença desse material genético viral acaba tendo chance de desencadear uma resposta imune aguda no paciente. Perfeito, perfeito. Então, nessa questão, né, da terapia gênica, é algo que vem sendo desenvolvido cada vez mais, tá certo? Começou lá na década de 90, nos anos 2000 deu uma avançada a mais, mas aí aconteceu, um grupo na França fez uma tentativa, né, lógico, tudo seguindo a ética científica, né, e o paciente morreu, então aí para tudo, tal. Agora, a partir dos anos 2010 e para agora, que a coisa está deslanchando cada vez mais, mas sempre monitorando essa questão do risco, né? E aqui lembrando, né, o que eu falei agora, que na verdade é engraçado, porque eu não tinha falado nem na aula das outras turmas que já tiveram essa aula, que é as vacinas, né? Vacinas recombinantes, olha, uma área... Gente, isso é uma área, vocês imaginam, você fala assim, beleza, nossa, a pandemia vai acabar, vai passar, e acabou, foi um rio horrível que passou em nossa vida. Gente, não vai ser assim, a gente já sabe, né? Vai ter que continuar essa imunização contra SARS-CoV, tá certo? O risco de novas epidemias. Mas você está sendo pessimista. Gente, desculpa, para a ciência não tem otimismo pessimista. Existem evidências, pesquisas estão mostrando isso, né? Os impactos no meio ambiente. Então, vocês imaginem, toda essa questão de vacinas, de medicações que podem ser utilizadas, isso vai se desenvolver muito, e tem que se desenvolver no Brasil, tá certo? Então, vocês imaginem como isso pode estar no horizonte, pode estar no horizonte de todos nós, né, como está do mundo inteiro, todo o arsenal contra a Covid, mas em particular aí para desenvolver essa área no Brasil, tá certo? Que são áreas muito emergentes. Você acha que senadora? Ou o professor está contando que está sendo super otimista? Concordo com o professor. É uma área que vai estar desenvolvendo cada vez mais, né? Sim. Então, beleza. Eu imagino, por exemplo, a Eurofarma, que é uma indústria nacional, né? Eles devem estar trabalhando nisso. A gente tem bastante alunos da Unifesp lá, fazendo estágio e já contratados. Grupo 5, Sofia, por gentileza, quem que representa? Andressa. Senadora Andressa e todo o grupo 5, boa tarde. Oi, professor, boa tarde. Senadora, a produção de proteínas recombinantes acontece em várias etapas. Isso é verdadeiro ou é falso? Meu grupo colocou que é verdadeira. E as etapas são... Primeiro, a escolha de um alvo para produzir e onde essa molécula vai ser expressa, né? Se vai ser em bactéria, ou em célula animal ou vegetal. Aí, depois vem a seleção e a amplificação do DNA correspondente via PCR. Então, acontece a clonagem dos genes de interesse e faz a transformação em bactéria e a seleção das bactérias que foram transformadas. Aí produz a proteína recombinante que vai ser purificada depois. E esse tipo de produção é muito útil porque é muito usada na produção de biofármacos para tratamento médico. Aí, como exemplo, eu peguei a insulina e o hormônio de crescimento. Perfeito, perfeito. Usados aí na terapia, né, na terapêutica. E eu achei interessante quando você falou, lógico, né, a gente está falando de Covid o tempo todo, estamos vivendo Covid o tempo todo, né? Quando você falou logo no começo, né, escolher o alvo, né? Se a gente for pensar no SARS-CoV-2, no vírus, né? Por que foi a proteína spike? Porque é a proteína spike que faz que liga-se, né, ao receptor da célula humana lá no sistema respiratório para poder invadir, né? Então você imagina, eles foram buscar justamente o calcanhar de Aquiles do vírus, né, que é essa proteína, quer dizer, na medida que você tem lá
um anticorpo que interage nessa região, você está impedindo a propagação do vírus, né? Então, olha que legal, né? Como a pesquisa científica, ela sempre mostra caminhos e possibilidades. Obrigado, senadora. Agora vamos para o grupo 6, tem um enunciado grande aqui, quem que seria? Carolina. Senadora Carolina e todo o grupo 6, boa tarde. Boa tarde, vou ler com calma aqui. É um enunciado grande, senadora. Seu projeto, tá, do seu grupo, implica em clonar a região codificadora de um gene utilizando PCR com adaptadores de clonagem, primer oligos, com sítio de restrição, adequados para a inserção da construção desejada em vetor plasmidial, contendo promotor e terminador em cada extremidade do sítio múltiplo de clonagem. Seu projeto visa a expressão de um biofármaco, fator de coagulação humano, em glândula mamária de cabras transgênicas. Obtida a construção desejada, ela deve ser checada por mapa de restrição. Tem uma modificação que eu fiz aqui para facilitar, tá? Vou repetir. Obtida a construção desejada, ela deve ser checada por mapa de restrição e, posteriormente, por sequenciamento de DNA do inserto clonado, para verificar se a PCR não inseriu mutação indesejada na sua construção. Então, a questão em si ela é verdadeira, mas eu acho que eu faria uma ressalva de que não seria a PCR, né? O PCR é o processo, mas que seria a DNA polimerase que inseriria ou não as mutações indesejadas. Entendi o que você falou. Peraí, usando PCR com adaptadores de clonagem adequados para... Faltou aqui, ó, a amplificação. Tá vendo como que é, gente? Se isso fosse uma prova... Amplificação e inserção. Aqui, olha, vamos lá. Seu projeto implica em clonar a região codificadora de um gene utilizando PCR com adaptadores de clonagem. É bem a aula 3 do professor Valim, né? Aí, adequados para... Aí faltou isso, né? Para amplificação PCR, né? E inserção da construção desejada no vetor plasmidial. Melhorou assim, senadora, o texto? Acho que sim, mas é mais no final mesmo que eu acredito que é o que tornaria falso, mas a questão é verdadeira. Qual final que você está se referindo? Me ajuda aqui. Onde ele fala que a obtida construção desejada ela deve ser checada por mapa de restrição e sequenciamento de DNA para verificar se a PCR não inseriu mutações indesejadas. Eu acho que tá. nesse Não lugar... tem. Você acha o quê? Desculpa, eu cortei. Que para verificar se é DNA polimerase? Então, na verdade aqui poderia ser uma coisa ou outra, né? Porque a PCR, ela a enzima da reação é a TAC polimerase, que é uma polimerase, tá certo? Mas aqui a gente pode generalizar, né? Verificar se a PCR, né? Ou vamos ver aqui se já vou colocar aqui, ó, a TAC polimerase da PCR não inseriu mutação indesejada. Ficou melhor assim, senadora? Para verificar se a TAC polimerase da PCR não inseriu mutação indesejada na sua construção. Sim. Aí, nesse caso, seria verdadeira, porque, igual o senhor falou no começo da aula, exatamente. Tem que fazer a verificação. Para fazer aquele link, né, de que as polimerases elas têm essa taxa de erro, né, que a gente tem que considerar. Por isso que a gente faz essas checagens. Obrigado, senadora. Tá vendo, gente, como vocês me ajudam a melhorar a aula? Isso é muito legal, sabe? É muito legal, porque é tanta coisa para fazer. Tá vendo? Junto, ó, pegamos aqui, melhoramos bastante essa questão, que ela é abrangente, né? Fala bastante coisa. Obrigado, viu, senadora Carolina e o grupo, pela contribuição. Grupo 7, quem que nós temos, Sofia? Natália. Boa tarde, professor. Boa tarde, senadora Natália e todo o grupo 7. Ó, outro enunciado grande. Vamos lá. A região promotora da sua construção
localiza-se a 3 linhas da região codificadora. Tá? Todos os sinônimos de região codificadora. ORF, Open Read Frame, fase aberta de leitura. E corresponde a uma espécie de interruptor que mantém a expressão gênica desligada ou ligada. E que, quando ligada, pode modular a transcrição do gene de maneira que você escolheu no design da sua engenharia genética, ou seja, de pouca ou muita produção de RNA mensageiro transcrito. A região promotora regula em cis a expressão gênica. Vários conceitos aí. Vamos lá, senadora, devagarzinho. Beleza. Nós colocamos que a afirmativa é falsa, pois no gene nós temos a região codificadora, que é a ORF, e a região promotora, que está a 5 linhas da ORF e não a 3 linhas, como está descrito na afirmativa. E, como engenheiros genéticos, nós colocamos na região promotora a 5 linhas da ORF sequências que vão iniciar a transcrição e sequências específicas que serão reconhecidas pela RNA polimerase, que vai sintetizar o RNA mensageiro pelos fatores de transcrição, que vão modular a transcrição desde um liga e desliga até um controle dimerizado, que modula a expressão em menor ou em maior quantidade. Assim, a região promotora regula em cis a taxa de transcrição do gene, ou seja, a expressão gênica. Perfeito, senadora. Perfeito. E a regulação da região promotora, ela é em cis em relação ao gene? Sim, é em cis, professor. Porque é do lado, né? Porque é do lado. Aquilo que está do lado. É isso. Depois a gente vai ver outro. Obrigado, viu, senadora? Imagina, eu que agradeço. E, pessoal, só uma questão aqui que eu queria falar, né? Que aqui fala, olha, você escolheu o design da sua engenharia genética. Então, isso pressupõe o quê, pessoal? Que você tem, por exemplo, a AdGene, que a gente fala, se não falamos, vamos falar sempre aqui, que é uma plataforma onde você tem um verdadeiro catálogo de promotores, tá certo? Tem promotor que vai ativar a expressão fortemente, tem promotor que ativa fracamente a expressão, e aí vocês podem imaginar, mas por que um promotor ele é, digamos, forte, porque a gente fala isso, forte e fraco. O promotor forte, ele transcreve muitos RNAs mensageiros na maquinaria de transcrição. O promotor fraco transcreve poucos RNAs mensageiros. Aí depende, pensando nos biobricks, né? Você isolou aquele promotor de um gene que ele está regulando. Então, por exemplo, se aquele promotor ele está controlando a expressão dentro da célula de uma proteína, por exemplo, da proteína histona, que tem que ter um monte de proteína histona dentro do núcleo da célula eucariota para poder enrolar o cromossomos ali nos cromossomos e organizar isso de maneira que uma molécula muito grande ela fica organizada. Então, você tem que ter muita expressão dessa proteína, ou então a expressão de proteína barra enzima das vias metabólicas principais, tá certo? Lá da via glicolítica, do ciclo de Krebs, tá certo? Que são vias que envolvem, então, a síntese dessas enzimas constante para poder manter o quê? Os níveis energéticos e a funcionalidade da célula. Então, esses são promotores que a gente pode dizer fortes, tá certo? E existem promotores que eles transcrevem numa baixa taxa, são os fracos. Vamos pensar, por exemplo, um promotor que controla a expressão de um gene do ciclo celular, tá certo? É um fator de transcrição que vai lá, que ele só age naquele ponto, tá certo? Para que tudo transcorra corretamente dentro daquele ciclo celular, tá certo? Se tem uma mutação naquele promotor e ele começa a ser superativado, a produzir muito RNA mensageiro daquela proteína que interfere no ciclo celular, o que pode acontecer, gente? Aquela célula pode perder a regulação do ciclo celular e se transformar numa célula tumoral. Certo? Então, a gente sempre pensa nisso. Como que você faz? São escolhas, tá, que a gente faz, porque já se estudou tantas proteínas, tantos genes, tanta expressão gênica, que hoje em dia a gente tem catálogos de promotores para a gente poder escolher segundo o nosso projeto. Eu espero que ficou claro isso, senadora Natália? Ficou sim, professor. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi. Opa, vamos lá.
Eu só tenho uma dúvida que é o que significa esse negócio de cis e trans na Biomol? Então, qual que é a diferença vamos dos dois? completar agora. Vamos lá. Vamos ver a questão 9, porque senão o professor já dá aquele mega spoiler e o grupo 8 vai ficar chateado comigo. Vamos unir tudo agora. Grupo 8, quem que nós temos, Sofia? Matheus. Oi, boa tarde. Matheus, boa tarde a você e todo o grupo 8. Senador, fatores de transcrição são proteínas de ação em trans na expressão gênica, pois são codificados em qualquer ponto do genoma e, quando expressos, as proteínas resultantes, que são os fatores de transcrição, difundem-se até serem recrutadas pela RNA polimerase, posicionada na região promotora do gene, formando o complexo de transcrição e iniciando a síntese do RNA mensageiro expresso. Como que vocês viram essa? Então, professor, o nosso grupo colocou que é verdadeira, pois os fatores de transcrição vão ser produzidos em uma parte do genoma e vão se ligar à parte promotora do DNA. E a partir disso, eles vão regular a transcrição, podendo tanto incentivar ou reprimi-la. E também no caso de células eucariotas, essas proteínas são necessárias para que a RNA polimerase se ligue ao promotor e dê início à transcrição. Perfeito, senador. Então, olha, vamos resumir agora essa questão de cis e trans, vamos desmistificar isso, tá certo? Primeiro, elemento regulatório em cis significa o quê, gente? Sequência de DNA a 5' do gene, tá certo? Por quê? Porque é a região promotora onde a RNA polimerase vai reconhecer para poder transcrever aquele gene, tá? Vai ter um sinal que ela vai falar, olha, preciso transcrever esse gene. Então, a RNA polimerase, que é uma proteína, ela vai ligar na sequência promotora que regula em si, porque ela está do lado do gene, tá certo? Da parte lá que vai gerar o RNA mensageiro. E os fatores de transcrição que agem em trans são proteínas, tá certo? Então, os fatores de transcrição, como o senador muito bem disse, eles ajudam a RNA polimerase modulando essa atividade. Se é um estimulador, vai aumentar, de repente já produziu tudo que precisava, vem um repressor, tá? Essa regulação é dinâmica para manter a homeostase da célula. E por que ele é em trans, gente? Em trans, porque ele vem de qualquer lugar. Eu estou generalizando, tá? Eu teria que olhar aqui na etimologia do grego, pois eu olho. Se alguém quiser olhar aí de onde vem cis e trans, mas a questão do cis e trans, para mim, vem do que eu me lembro, da química orgânica, né? Que tem aquela, quando você pega lá uma glicose, por exemplo, que é composta de 6 carbonos, que ela pode ser no formato barco ou no outro formato, tá certo? É cis ou trans. Então, para mim, fica o quê? Cis, o que está perto, que é a região promotora, que é uma sequência que está colada ali na região que vai codificar o RNA mensageiro, e trans são esses fatores que estão codificados em genes no genoma, tá certo? Só que em qualquer lugar, ele não precisa estar perto do gene para poder funcionar. Até porque, pessoal, a regulação ela é simultânea, ela é corregulada. Então, se eu preciso que aquele gene seja ativado naquele momento, tá certo? Então, vai ativar a expressão de todos esses fatores de transcrição que vão atuar naquele gene lá, tá certo? Vocês imaginem como que é o processo, falando uma célula eucariota. Os genes que codificam os fatores de transcrição produzem seus RNAs mensageiros, eles migram para o citoplasma, são traduzidos, tá? Lembra, em pouca quantidade, porque é uma regulagem fina ali, e aí eles têm uma coisa que chama sinal de localização nuclear, que é como se fosse um passaporte para ele voltar para dentro do núcleo, passar pela carioteca, voltar para dentro do núcleo, aquelas proteínas, e aí elas vão justamente atuar em trans, elas vêm lá do citoplasma, foram codificadas lá no núcleo, em qualquer região, tá certo? Os RNAs mensageiros foram para o citoplasma, foram traduzidos, o sinal de localização nuclear faz eles voltarem para o núcleo, e aí vão ser reconhecidos naquele gene que vai ter a sua expressão conjunta no mesmo momento que ele, tá certo? E aí, lógico, funcionou, tem que parar a expressão, a mesma coisa, um fator de transcrição que vai inativar, tá certo? Ele começa a ser transcrito,
traduzido no núcleo, traduzido no citoplasma, volta para o núcleo e reprime a expressão. Tá? Então, isso, gente, depois é um mecanismo, lógico, mega complexo, mas o raciocínio, ele não vejo isso como complexo, né? Tem uma lógica aí. Se sobrou dúvida, primeiro eu quero perguntar, senador Matheus, eu expliquei direito? Explicou sim, professor. E a colega que tinha feito a dúvida, que estava com dúvida de cis e trans. Agora eu entendi quando você fez a analogia com a química orgânica. Obrigada, professor. Ah, que bom. Você lembra, não é? Do barquinho, né? Lembro. E depois tem aquele outro que fica uma coisa assim. Ah, que Obrigada. bom, legal. Tá vendo, gente? Química orgânica é difícil, mas a gente leva algumas coisas para a vida da gente. Obrigado, gente. Vamos lá para a questão 9, acho que está indo bem, 3,5. Quem temos no grupo 9, por favor, Sofia? Luana. Senadora Luana, boa tarde. Oi, boa tarde. Vamos ver lá, então, senadora. Vetores de expressão de proteínas recombinantes possuem elementos que são fundamentais para a expressão correta de uma construção, sendo que esses elementos podem ser entendidos como tijolos, peças de um Lego, biobricks, que você pode escolher dentre diversas opções para construir o sistema de expressão desejado. Então, o meu grupo chegou à conclusão que é verdade, que esses vetores de expressão apresentam elementos essenciais, né, para a expressão dessas proteínas recombinantes, como a origem de replicação, o promotor forte, a sequência terminadora de transcrição, sei lá, sítio de ligação de ribossomos, entre outros, né? E esses elementos, eles são diversos, e dependendo do que você vai escolher, né, esses vetores de expressão vai ser diferente, como, por exemplo, tem vetores em bactérias, tem para leveduras e também em mamíferos. Exatamente. Ou seja, né, é um grande ateliê, né, que você vai escolhendo ali as peças que você deseja ali, funcionalmente genéticas, né, e com os recursos da Biomol montar o seu sistema. Obrigado, senadora. Imagina. Se integrou bem o que a gente tinha visto ali. Grupo 10, quem que nós temos, Sofia? Lara. Boa tarde, professor. Senadora Lara. Boa tarde, senador, e todo o grupo 10. Vamos lá. Construções de DNA em plasmídio podem ser desenhadas para replicar em bactéria e em outro tipo de hospedeiro, como levedura. Nesse caso, necessitam sequências distintas de DNA do tipo ORI, ou de replicação, reconhecíveis pela maquinaria de replicação da bactéria, e em outra região do plasmídio, a ORI de levedura. Então, professor, o nosso grupo colocou verdadeiro, porque a manipulação é feita primeiro em bactérias, né? E depois é transferido para leveduras, e isso causa uma maior versatilidade no sistema. E esse tipo de vetor é chamado de vetor tipo ponte. Isso mesmo, vetor tipo ponte. Né? E ponte, porque do inglês eles falam que é o shuttle. Né? Shuttle é aquele... É porque a gente vai ficando tão inglesado em umas coisas, né? Como que a gente chama, meu Deus? É aquele ônibus que tem, sei lá, no aeroporto, que a gente vai de um lado para o outro, ele fica indo e voltando. Né? Então, é o shuttle, ele faz nos dois sentidos, e aqui no caso também, quer dizer, é um vetor que você clona e você pode trabalhar tanto em Escherichia para fazer todas as confirmações, e depois você não tem que fazer uma subclonagem, tá certo? Você simplesmente checou tudo ali em bactéria, sequenciou tudo, aí você simplesmente purifica o plasmídio e transforma na levedura para poder produzir o que você quer. Obrigado, senador. Gente, só pegar uma água aqui que o professor está com sede. E é tão engraçado, né? Às vezes eu fico assim, falando, mas por que eu me refiro
na terceira pessoa. Eu estou falando, gente, porque às vezes eu estou de professor aqui e parece que não sou eu, é o professor. O professor Júlio é uma coisa, eu só estou junto ali, mas tem uma separação. Vamos lá. Acho que essa aqui ficou ok. Obrigado, senadora. Muito bem explicado, promotor Ponte. Questão 11. Quem seria o grupo 11, por favor, Sofia? É o Pedro. Oi, professor. Senador Pedro, boa tarde. Aqui também eu comecei a pôr umas questões que eu acho legal, né? Já dar um contexto aí de empreendedor, de empreendedora. Então, vamos lá, senador. No caso aqui, você e o seu grupo, né? Vocês são empreendedores com financiamento PIP-FAPESP, padronizou um sistema rentável para a produção de um biofármaco recombinante em E. coli. Porém, essa proteína recombinante é tóxica para a bactéria. Isso impossibilita a sua empresa de obter o biofármaco em grandes quantidades para atender a demanda de seus clientes, colocando em risco a saúde da sua empresa. Isso é verdadeiro ou falso, senador? A gente colocou falso porque a gente entendeu que o biofármaco ele pode ser produzido. Então, e aí, vamos lá. Nesse caso, isso. Continua. Tem o resto, tá. O gene de interesse a ser clonado, ele deve estar desativado, né, nesse caso, até que aconteça sua expressão. E para isso a gente tem que ter uma quantidade densa do gene em meio adequado para o seu crescimento. A desativação ela pode ocorrer mantendo o gene sob controle de um promotor induzido, como a LAC, né, que nesse caso ela é induzida pela lactose ou pela IPTG, e as duas utilizam o RNA polimerase bacteriano para transcrever o gene de interesse, e aí pode dar o segmento para a etapa de purificação. Perfeito, senador. Então, você deixa o gene desligado, né? A bactéria está transformada, está com a construção lá direitinho, você está no meio onde a bactéria está crescendo, tem antibiótico para manter o plasmídio dentro da bactéria. Você tem que ter uma pressão de seleção ali, porque se você tira o antibiótico, a bactéria começa a expulsar o plasmídio, ela não vai precisar dele. Então, você mantém a força de seleção, multiplica a célula até ter uma quantidade desejada, uma alta densidade da cultura da bactéria transformada com plasmídio recombinante, e isso pode ser desde, 100 ml, 1 litro em laboratório, até centenas de litros num reator, numa empresa farmacêutica, né? E aí você vai desreprimir o sistema, né? Na verdade, ativar a expressão do seu gene de interesse quando você tem ali a quantidade de células desejada para produzir a sua proteína em quantidade. Obrigado, senador. Perfeito. Obrigado. Vamos agora para a questão... Obrigado, você, grupo 12. Questão 12, grupo 12, quem seria, por favor? Rayane. Olá, Senadora professor. Rayane, grupo 2. Boa tarde. Vamos lá, esse aqui também tem um enunciado grande. Gente, esses enunciados grandes, lógico, né? Quanto maior o enunciado, mais chance do professor errar no enunciado, mas eles integram muita coisa. Depois, uma hora, vocês vão ter que me explicar, falar se isso ajuda mesmo ou não aí na construção do conhecimento, né? Eu estou apostando que sim. Então, vamos ver esse enunciado grande aqui. Senadora, uma vez expresso o biofármaco proteico, a proteína expressa em grande quantidade pode ser observada por eletroforese em gel de agarose, junto com todas as proteínas bacterianas do lisado celular, que é o extrato, levando ao desafio subsequente, que é purificar a proteína de interesse das proteínas contaminantes do conteúdo celular das células hospedeiras, visando a produção do medicamento injetável que atenda a todas as especificações estabelecidas pela Anvisa. Então, primeira coisa, né? Tá certo isso ou não está? Professor, essa primeira a gente colocou como verdadeira, porque após, né, a clonagem com bactérias e a formação da proteína de fusão, é necessário mesmo que ocorra a purificação dessa proteína de interesse para não causar dano à saúde do paciente ao injetar o biofármaco. Tá. Senadora, o professor é maldoso, ele pôs uma pegadinha
bem bobinha aí, tá? É a então, do é o gel, tipo da questão... da agarose? É do gel, exatamente. Isso. É do gel da Eu vi agarose. aqui também, e aí também que a gente ficou meio que na dúvida, porque a gente também viu que poderia ser utilizado o outro gel, né, que é o gel de acrilamida, se não me engano que fala. Acrilamida, exatamente. Isso. Então, gente, isso daqui é um tipo de questão só para a gente, sabe, avançar um pouco mais nisso. Eu vou fazer porque aqui é o seguinte, se eu estou trabalhando com proteína, eu sempre vou fazer gel de poliacrilamida, tá certo? Por quê? Porque as proteínas são muito grandes. Se eu estou trabalhando com DNA, eu posso fazer gel de agarose, como a gente viu, mas a gente trabalha também com gel de poliacrilamida, sobretudo no sequenciamento de DNA que a gente ainda vai ver. Tá? Então, isso, na verdade, senador, é um mero detalhe, tá certo? Por isso que eu falo para vocês, sabe? Gente, vamos nos atentar à construção do conhecimento, porque marcar fazer um clique ali de verdadeiro ou falso e aquilo dá uma nota, perdeu nota, não é o objetivo nosso aqui. Nosso objetivo é uma avaliação, né, ao longo do semestre aí, com essas discussões, não é somativa. Né? Imagina se eu fizesse uma questão dessa na prova e metade da classe errasse porque não viu que o detalhe era gel de agarose, eu ia me sentir muito mal. Agora, senadora, eu vou ter um erro aqui também, tá? Que na verdade, é o slide 23, não é o 24, porque quando eu montei esse forms, né, eu ainda dei uma mexidinha depois no PDF para pôr aquela parte do histórico. Então, na verdade, o slide é o 23, e eu vou compartilhar aqui, e aí você me ajuda para a gente ver esse detalhe. Certinho, professor. Estamos indo bem aqui no tempo. Tá vendo? É o slide 23. Está dando para ver? Tá dando sim, professor. Quase que eu dei spoiler, você viu? Você lembra a hora que eu falei disso aqui? Lembro sim. Isso aqui é um gel de acrilamida, né? Vamos lá, senadores, me ajuda aí. O que a gente está vendo nesse gel? Então, primeiro, né, tem um primeiro extrato, que assim, depois que acontece a transformação do vetor, ocorre a indução, né, da transcrição e da tradução da proteína de fusão, que é composta pela TAG e pela proteína recombinante, a qual a gente quer separar. Assim, primeiro é feito a lise da célula hospedeira e a eletroforese em gel, que resulta nesse primeiro padrão de bandas, né, que é o extrato total. Só que aí a gente quer separar, né, a primeira proteína de fusão das demais proteínas. E assim essa separação acontece por cromatografia em alta afinidade, no qual a TAG possui uma alta afinidade com a coluna cromatográfica. E assim ocorre a separação das proteínas. Depois isso acontece, a gente ainda separa, né, a proteína recombinante da TAG por clivagem, e assim a gente tem somente a proteína de interesse, que no caso é essa última imagem aí, que é da proteína purificada. Isso. E aqui nesse caso, né, senadora, vamos pensar que não induzido seria quando a gente fez lá, inoculou a célula com meio com antibiótico, né, e deixou ela se proliferar, por exemplo, da noite para o dia, até ela chegar numa densidade de bactérias ali no meio de cultura, pronto para eu induzir. Tá certo? Para eu ir lá e colocar, por exemplo, o IPTG para poder destravar o promotor e ele produzir a proteína de interesse, que deu aqui, ó, a gente vê, né, quando induz, a diferença que tem aqui. Né? Então, no não induzido, eu coletei um pouco da cultura antes de fazer a indução. Aí depois eu fiz a indução. Lógico, eu já sei quanto tempo que vai demorar eu induzir para poder ter a quantidade de proteína que eu quero. E aí, independentemente, eu faço a lise, então, das células não induzidas, a lise das células induzidas, naquele tempo que eu determinei que é bom, tá? Gerei os dois extratos, aí eu analiso separadamente no meu gel de acrilamida. Aqui tem o padrão de peso molecular, né, com tamanhos conhecidos, aqui é comercial, né, e com isso a gente olha aqui e fala, nossa, ele realmente expressou aqui um monte da proteína recombinante, né, e depois purifica. É isso, né, senadora? Já vou tirar isso aqui. Sim, professor. Eu também tinha visto que falava também sobre a utilização de anticorpos, né, para poder fazer a separação dessas proteínas. Isso, e você pode fazer o reconhecimento, fazer o Western blot. Vamos supor, você pega esse gel de acrilamida e aí você faz a transferência das proteínas para uma membrana,
tá? Porque o gel de acrilamida, ele quebra, né? E ali, no caso, você lembra, no DNA, a gente fez por capilaridade. No caso do Western blot, a gente faz por eletricidade. Tá? Então, vai ficar imobilizado e a gente faz o Western blot. Agora, tem uma questão que eu queria pôr para vocês, mas não agora, que é quando o clone não expressa. Você vai lá, faz toda essa artimanha, faz a clonagem, checa tudo bonitinho, a ORF está completa, está tudo completo, eu estou com a origem de aplicação correta para expressar isso em bactéria, o meu transgene, tá? Que é um gene de outro organismo, e aí, beleza, eu faço lá, faço a indução, e quando eu vou olhar o gel, tá lá os 2 géis e não induzido. Você não vê nada que foi induzido, você não vê nada que está induzido. E aí eu pergunto para vocês, alguém viu o Biomol Sertanejo, o vídeo do professor, cantando Biomol Sertanejo? Eu postei para vocês. Gente, eu fico um pouco assim, porque são as 3 turmas, né? Mas eu estou achando que eu postei isso para vocês até no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Alguém lembra de ter visto isso, eu cantando sertanejo? Que era assim, né? O clone não expressou. Onde foi que eu errei? Tá certo? Então, essa é uma reflexão que eu vou deixar para vocês, para a gente poder falar disso depois. Tá certo? Alguém viu, gente? Coloca aí, por favor, no chat. Eu não sei se alguém viu ou não viu, senão eu... Não viu, né, Júlia? Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui para a gente poder colocar. Eu coloco depois, tá certo? Você não viu, só viu o funk. Então, a hora que acabar aqui, a gente está com tempo, me lembro, eu vou fazer o Biomol Sertanejo, que tem tudo a ver com essa aula, eu fiz para a gente. Então, obrigado, senadora Rayana. Vamos para a questão 13. Quem que nós temos, Sofia? 13. Grécia. Desculpa? Grécia. Grécia. Oi, professor, sou eu. Grécia, como o país mesmo, Grécia. Grécia, puxa vida, olha, é um lugar que eu tenho vontade de conhecer, a Grécia. Senadora Grécia e todo o grupo 13, boa tarde. Também aqui, olha, um enunciado grande. Por isso que eu tenho que... Gente, se eu começar a ler esse enunciado, falando, todo mundo dorme. Então, aqui eu preciso de encenar. Você tem, a animação é aqui, ó, é no olhar, tal, né? Vocês estão percebendo, né? Eu sou um cara super tímido, mas eu, sabe, me supero. Eu sou outra pessoa, sou o professor Júlio aqui. Então, muitas vezes vocês vão se defrontar com essa necessidade na vida, sabe? Falar, mas como que eu vou dar conta disso? Vai dar conta, vai lá e faz o show. Então, senadora Grécia, vamos lá, ó. O planejamento para a expressão de um biofármaco com qualidade e em quantidade necessária para atender a encomenda da sua empresa envolve a purificação da proteína recombinante após a expressão em bactéria. E a estratégia eficiente para essa finalidade é a expressão de uma proteína fundida a um tag, uma etiqueta, uma molécula capaz de facilitar a purificação da proteína desejada. Isso seria verdadeiro ou falso? Ok. Nosso grupo colocou a alternativa como verdadeira, porque a tag da proteína de fusão facilita a purificação da proteína de interesse, pois possui afinidade a determinadas substâncias. Dessa forma, ao ser colocada em uma coluna de cromatografia de afinidade com algumas dessas substâncias, permite que ocorra a separação da proteína de interesse das demais proteínas bacterianas. Perfeito, ótimo. Agora, senadora, facilita, estou consertando aqui o texto. A segunda parte, que é aqui, olha, ver o vídeo assíncrono de 2 a partir do minuto 15:50 para explicar como fazer a clonagem. Eu vou colocar, tá bom, senadora? Tem tempo aqui, a gente vai lá, tudo bem? Posso ir lá pegar? Sim, sem problema. Então, vamos lá. O vídeo assíncrono é um de 2 minutos 15:50, é isso? Isso mesmo. Então, eu já vou achar ele aqui. Peraí, deixa eu
deixar ele caladinho aqui, 1590. Gente, porque isso eu acho que é uma maneira também da gente sair um pouco dessa coisa só falada, só... Tá? Depois vocês me dão um feedback aí. Eu consegui achar, então agora eu vou compartilhar a tela para a gente ver. Eu vi que eu estou espertinho, então não fica demorando muito para não perder o pique. Vamos lá. Agora, não, tá aqui. Dá para ver, né, Sofia? Dá sim. Então, proteína recombinante expressa e analisada em gel de agarose, em gel de SDS-PAGE. Tá? Então, todas essas informações, pessoal, que a gente está falando, eu vou pondo, vou colocando, repetindo para vocês, para entrar naturalmente na cabeça de vocês, para não ser uma decoreba. Tá? Então, vamos ouvir um pouquinho aqui, que eu vou falar justamente disso. Expressa, tá certo? A partir da indução. E aqui eu coloco um vetor, tá certo? Para a gente ter essa familiaridade com o que significa o vetor. Então, aqui eu tenho, MCS, sítio múltiplo de clonagem, que nesse caso aqui está do lado de uma proteína repórter, uma GFP, tá? Que ela floresce. Então, nesse caso aqui, quando eu clono o meu gene de interesse, isso aqui é uma clonagem de fusão. Quando for ser expresso, transcrito e traduzido essa construção, eu vou gerar uma proteína onde está fundida a proteína GFP com a minha proteína de interesse. Nós vamos ver em seguida como isso ajuda na purificação, tá certo? Aqui parou. Senadora, vamos lá. E agora? Como que a gente fica ali? Explicação. Ok, nessa forma a gente colocou de uma forma mais direta, que seria tipo... para gerar proteína de fusão, seria necessário que você tenha um sítio múltiplo de clonagem, tanto como você falou na aula, ok? Ao lado de uma proteína repórter, uma GFP. Assim, ao clonar o gene de interesse, este, ao ser transcrito ou traduzido, resulta em uma proteína de fusão, que é oriunda de uma fusão entre a proteína GFP com uma proteína de interesse, em si no qual a proteína de fusão auxilia no processo de purificação da proteína de interesse. Exatamente. Tá certo? E aí, no caso, pessoal, quando a gente está falando, né, do GFP, é aquela Green Fluorescent Protein, que é a proteína que floresce, né? Ela é usada muito como um repórter também. E que, não por acaso, está lá no funk da Biomol, né? Que uma hora a gente vai ter uma proposta que é... Mas, gente, tudo que eu estou falando agora é para o ano que vem. Ah, mas já vai acabar o curso. Não, mas tem tempo. Ainda mais para fazer coisa divertida, né? Que a gente vai fazer uma coisa que é o seguinte, e vocês já podem ir fazendo, enfim, que é ver qual que é a letra do funk da Biomol, tá certo? A gente vai fazer a letra, tá certo? E aí, a partir da letra, a gente vai olhar todos os conceitos que estão dentro dessa música, né? E um dia que a gente ainda vai marcar, antes do final, para quem topar, a gente vai cantar o funk da Biomol, tá certo? Então, quem topar, gente, até é ótimo, porque como é ostentação, vale chapéu, vale óculos, vale um monte de coisa, igual eu tô lá no vídeo, tá certo? Então, aí a gente faz e a gente compartilha aqui, de repente a gente pode fazer até um dia com todas as turmas, quem quiser, né? E a gente canta todo mundo junto, o funk da Biomol. Seria um must. Será que a gente vai conseguir? Não sei, eu acho que sim, mas deixa rolar. Tá? É uma ideia. A gente fala assim, não, olha, foi difícil, mas a gente manteve a animação até o final. Bom, agora entra na parte de sorteio. Deixa eu ver se eu tenho o controle aqui. Agora eu tenho o controle, que é a pergunta 14, que seria atribuída ao grupo 3. Então, senador Miguel, vamos para a questão 14? Vamos. Então, olha lá. A proteína recombinante fundida ao TAG foi expressa no citoplasma da célula hospedeira e pode ser purificada em uma coluna cromatográfica de afinidade. Verdadeiro ou falso?
O nosso grupo determinou essa questão como verdadeira. A proteína TAG é fundida com a proteína recombinante, gerando uma proteína de fusão, que facilita a purificação em cromatografia. A cromatografia em coluna é uma técnica utilizada para analisar, identificar ou separar os componentes de uma mistura. Ela consiste basicamente em uma coluna de vidro, na qual vamos preparar em duas fases. Uma fixa, na qual teremos a substância que possui afinidade com a proteína TAG, e outra móvel, utilizada para realizar a separação dessas proteínas através de diferenças de polaridade, por exemplo. Quando há aplicação dessas proteínas na coluna, veremos que todas elas serão separadas na fase fixa por conta dessa diferença de polaridade, gerada pela fase móvel, que ocasiona uma espécie de arraste. Assim, nossa proteína de fusão ficará separada das demais e também mais retida que as outras, pois ela possui uma maior afinidade com a substância presente na fase fixa, gerando uma ligação com a matriz das mesmas graças à proteína TAG. Por fim, teremos o isolamento da proteína recombinante das demais proteínas bacterianas, e assim será possível realizar sua purificação. Perfeito. Quer dizer, todas as etapas, né? Aqui fica a dica, pessoal, vocês podem olhar lá depois, ver o vídeo assíncrono 2 do começo, que mostra essa parte. E quando a gente fala que a proteína fundida ao TAG, tá certo? Isso pressupõe que eu estou falando da proteína, mas pressupõe que a fusão aconteceu antes lá no DNA, tá certo? Sendo que esse TAG pode ser uma proteína, uma enzima, como a gente falou, né? Nucleotido transferase, que é uma proteína grande, mas pode ser também um histidina TAG. O que é o histidina TAG? São 6 códons, se vocês têm um slide lá no PDF, são 6 códons que codificam 6 histidinas, uma do lado da outra, aí tem o sítio de clivagem da protease e a proteína de interesse, que você vai clonar ali. E o que acontece, gente? Essas 6 histidinas, elas formam uma coordenação ali que elas podem ligar a um átomo, eu sempre aqui, ó, um átomo de níquel, tá certo? Então tá aqui a proteína de fusão, tá aqui as 3 histidinas, e ela vai lá e coordena com esse átomo de níquel, sendo que esse átomo de níquel está imobilizado na coluna de afinidade. Tá? Então, o princípio ele é simples, existem vários princípios. O que vocês têm que ter aqui, guardar, é essa questão de que a ligação é por afinidade, é uma ligação eletrostática, tá certo? Que você pode ligar e depois desligar a hora que você lavou a coluna e tirou todos os contaminantes que você não quer, tá? E o resto, gente, é olhar no kit, olhar no PDF e ver como que é o processo, entender isso, tá certo? Então, isso que é o importante, né? Trabalhar com a cabeça. Obrigado, senador. Então, essa é a questão 14. Agora nós vamos para a questão 15, que é do grupo 7, senadora Natália. Isso mesmo, senadora. Professor. Vamos lá. Senadora, uma vez purificada a sua proteína de interesse, fundida a um TAG de histidina em coluna de níquel, acabamos de falar, seu biofármaco está pronto para ser envasado e utilizado como medicamento biológico injetável. Então, professor, nós colocamos que essa alternativa é falsa, pois ela fala que a proteína de interesse foi purificada e está fundida com a TAG de histidina, e que pode ser usada como biofármaco nessa conformação. Mas para a proteína de interesse estar realmente purificada, ela precisa estar sem a TAG, que é uma etiqueta de proteína de fusão, que facilita a purificação, pois a proteína de interesse está fundida, neste caso, a 6 histidinas, que têm a afinidade de se complexar a uma coluna de níquel na cromatografia, separando a nossa proteína das demais proteínas não desejadas. Dessa forma, é necessário que tenhamos a proteína de interesse purificada sem a TAG para ser utilizada como um medicamento biológico injetável, porque se a proteína de fusão for injetada, a TAG vai ser imunogênica. Assim, é necessário utilizar uma protease que vai degradar a região chamada de cleavage entre a proteína e a TAG. Assim, a proteína é separada da TAG, porém ainda temos que isolar a proteína da solução. E fazemos isso por cromatografia de gel de filtração, onde a proteína será eluída e será purificada primeiro.
e a tag passará pelos poros de reenzina depois. Assim, após os testes toxicológicos, o biofármaco está pronto para ser envasado e utilizado como um medicamento biológico injetável. Perfeito, senadora. Tá? Ficou bem completo, né? Então, você vai fazer todo esse procedimento, né? Uma questão aí, pessoal, que eu só vou citar agora, mas é importante, mas, enfim, também não é para ficar complicando as coisas, é que quando a gente está falando da proteína de fusão, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer o gene de fusão, né? Que é clonar para que o seu gene de interesse fique com a tag do lado e o sítio de clivagem, né, de digestão com a enzima protease no meio. Tá? Para poder fazer isso, a hora que você vai fazer o sequenciamento da construção, porque aí entra justamente aquela etapa de checagem da qualidade, né? Você tem que ver se as ORFs se mantêm corretas, ou seja, se a trinca, né, a fase aberta de leitura a cada 3 nucleotídeos codificando uma proteína, está de maneira a que tanto a proteína tag quanto a proteína de interesse estejam sendo traduzidas na fase aberta de leitura desejada. Tá certo? Então, isso é só um detalhe, sabe, para vocês pensarem, porque é importante, tá? Mas o dia, quem for fazer isso, vai ter que atentar olhando os artifícios e o uso do sequenciamento de DNA para se certificar de que você está, na verdade, traduzindo a proteína correta. Tá? Obrigado, senadora. E vamos agora, então, para a... Deixa eu ver aqui. A questão 16, é o grupo 11, o senador Pedro. Olá, senador. Oi. Olá. Questão 16. Senador, em bactérias, a transcrição ocorre de maneira simultânea com a tradução. Uma vez produzida e purificada a proteína de fusão em cromatografia de afinidade, a fração contendo a proteína de fusão pura é digerida com uma protease específica que reconhece o sítio de clivagem posicionado estrategicamente entre a proteína de interesse e o TAG. E com o último passo para a eliminação da TAG de purificação do biofármaco, uma cromatografia de coluna de tipo peneira molecular ou filtração molecular é utilizada. E seu biofármaco purificado, ativo e sem TAG está pronto para ser envasado, submetido aos últimos testes, estocado corretamente e distribuído para os clientes compradores da sua empresa. Meu grupo assinalou essa como verdadeira, né, já que a construção da fusão facilita a expressão de purificação das proteínas recombinantes, e foi exatamente o que aconteceu nesse caso, né? A proteína de fusão pura foi digerida com uma protease específica, que reconhece o sítio de clivagem, né, posicionado entre a proteína de interesse e o TAG, e o TAG utilizado ele pode facilitar a purificação da proteína, porque ela se liga diretamente ao ligante da matriz, e a técnica de cromatografia em coluna foi adequada para análise também. Perfeito. Quer dizer, isso é uma síntese, né? Fica até um pouco redundante, mas o objetivo aqui é o seguinte, pessoal. Você, beleza, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Se você leu toda essa frase, alguma coisa ali te deixou em dúvida, é uma dúvida que você tem, tá? Então, ou você resolve sozinho, ou resolve com o grupo, ou resolve com a gente. Não guarde dúvidas. Obrigado, senador. E a última questão aqui, que é 17, né? Temos aqui no grupo 5 a senadora Andressa. Vamos lá, senadora? Vamos lá. Olha lá. Como recurso financeiramente rentável para otimizar e acelerar a linha de produção de biofármaco da sua empresa, sem perder qualidade do produto final, você pode terceirizar etapas de produção junto a outras empresas de base biotecnológica com expertise nas etapas terceirizáveis de seu planejamento. Isso é verdadeiro ou falso? A gente colocou como verdadeira, e depois de olhar no site da empresa, a gente acha que algumas das etapas que podem ser terceirizadas são a preparação do plasmídio, que é o vetor que vai receber o DNA clonado, a seleção do alvo, a seleção do lugar que essa molécula vai ser expressa. Eles podem fazer a codificação das proteínas e também a purificação delas.
Perfeito. Então, aí, no caso, né, eu fico imaginando o seguinte, né, senadora, você está na sua empresa, você está lá com uma linha de produção e você tem prazos para honrar, né, e você tem gargalos, né, então aí é uma questão realmente de custo-benefício, né, onde que vale você investir para alguém fazer com eficiência e que aquilo ainda não vai comer a sua margem de lucro quando você vai estar entregando o produto, né? É isso? É isso ou não é isso, gente? Eu fico acho que imaginando, é. nunca trabalhei em indústria farmacêutica. Né? Eu acho que é. Então, Aí aqui, acaba olha, otimizando. isso, que você vai otimizar aquelas etapas. Você vê, as empresas, isso serve para pesquisa também, se você tem dinheiro no seu projeto, tem etapas que você pode terceirizar. Tá vendo? E tem um monte de etapas aqui, né? PCR, clonagem, tudo isso. E quando você entra nessas companhias, pessoal, também é interessante vocês olharem aqui, olha, já para network. Opa, interessante essa empresa aqui, tá vendo aqui, ó, company, career, carreira. Vale a pena você clicar ali e olhar como que é essa empresa, você entende? De repente, como que é o processo seletivo deles, tá? De repente você fala assim, poxa, sei lá, eu quero aplicar para essa empresa, tá certo? Ou se ela tem no Brasil, se não tiver, se quiser passar uma temporada no exterior. Então, tudo isso, eu acho que desde agora é importante vocês irem colecionando essas dicas, esse network de vocês, para não esperar sair da faculdade para poder pensar nisso. Como eu estou compartilhando aqui, eu vou passar para vocês, então, o biomol sertanejo, que envolve essa questão que eu falei para vocês, né? Vocês fizeram tudo, checaram tudo, foi induzir e não expressou. Então, vamos ver o que o professor mostrou aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu tirar o som para não dar o spoiler. Tá dando, peraí, agora como que eu faço? Escapa. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá dando para ver lá? A gente está te ouvindo sim, tava dando para ver. Tá dando para ver, Sofia? Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí, Sofia, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Escreve aqui, eu acho que eu parei alguma coisa aqui. Será que eu cortei algo? Ah, agora sim, né? Eu que não estava ouvindo vocês. Está normal agora, né? Tá. Então, deixa eu ir para lá. Aqui no vídeo. Vamos lá, gente. Tem a ver com a aula de hoje. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, o que eu queria falar hoje é... O que foi? Hoje, por formação de biomol, é sábado. Ah, professor. Vai ficar mal, hein? Como assim? Falação? Peraí, mas se eu cantar, hein? Não sei se usei rima errado, será um tampão. Se foi problema na clonagem ou na transformação. Mas o meu clone não expressou onde foi que eu errei. Já estava tudo pronto para a purificação. Fogo na de afinidade que eu estudei. Mas o meu clone não expressou onde foi que eu errei. Ai, 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 ai. Gente, esse é o sertanejo, biomol sertanejo, tá? Que eu fiz ele. Deu para ver? Deu para ver, Sofia? Deu sim, para ver e para escutar.
Tá. Não, porque eu deveria ter postado isso no sábado, porque foi um dia que eu fiz isso, alguns anos atrás, eu fiz no sábado, né? Eu falei, putz, vou gravar isso no sábado, né? Os alunos. Aí caiu nessa história aí, que no final das contas se presta bem a essa aula, né? Porque você fez a clonagem, fez tudo e não expressou. Eu não vou entrar aqui no assunto agora, mas eu só vou indicar para a gente ver depois, vocês me lembrarem, que isso tem a ver, pessoal, com preferência de códons. Lembra que o código genético é degenerado? Né? E um exercício bom de ver isso é aquele que eu passei para vocês, vocês devem ter visto, né? O código genético, você pode escrever seu nome pelo código genético, né? Que eu fiz lá a tabelinha, e você pode ver em quantas vezes você consegue, diferentes você consegue escrever o seu nome no RNA mensageiro, porque o código é degenerado. Então, por exemplo, eu não vou falar tudo, tá? Mas só para introduzir o assunto, se eu vou fazer uma expressão em bactéria, Escherichia coli, tá certo? Eu tenho um aminoácido que 4 códons codifica ele, em geral é a última base da trinca que pode ser modificada sem modificar a codificação. O que acontece, pessoal? Pode ser que aquele gene que veio de um outro organismo, tá certo? Aquela trinca para aquele aminoácido, uma leucina, por exemplo, não é a boa trinca que é utilizada pela bactéria. Então, você vai ter que fazer uma adaptação do códon, trocar ali uma base, para que se torne o códon que é reconhecível pela bactéria Escherichia coli, tá? Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, eu vou encerrar aqui, ó, a gravação, né? Fizemos aqui o nosso